contradomínio reais. Essa função é definida por meio elevado a x, uma função exponencial que vocês já devem conhecer lá da matemática elementar. Já viram, né, o gráfico de uma função exponencial? Nós vamos aqui relembrar e observar que a aplicação do limite se dá nesse tipo de função. Vejamos só. Determine o limite dessa função quando x tende a zero, ou seja, quando ele se aproxima de zero. E também quando esse x vai crescer indefinidamente. Então, nós vamos analisar aí dois casos, né? Quando o limite se aproximar do zero, isso pela direita ou pela esquerda, limites laterais, que nós vimos ontem, né? E a professora hoje deu mais ênfase nesse conceito de limites laterais. Nós vamos, então, verificar qual o limite. Então, vamos ver primeiro, relembrar o gráfico da função exponencial, meio elevado a x. Próxima tela aí. Então, nós temos aí um ponto da função exponencial, menos 2 vai a 4, mais um ponto. Menos 1 vai a 2, né? Corresponde a 2. Outro ponto. Observe que, à medida que a gente vai atribuindo valores, mais o gráfico dessa função vai se aproximando do eixo do x. Continuando. Observe, não, os pontos estão se aproximando cada vez mais do eixo do x. Então, o que é que nós observamos? Que essa curva, que o gráfico dessa curva, ele vai se aproximar do eixo x. Ó. Então, nós vamos primeiro verificar o que é que vai ocorrer com os limites laterais quando o x se aproximar de zero. Próximo. Então, o limite da função f de x, ou da função exponencial, quando x tender para zero, ou se aproximar de zero. Vejamos. Então, observe que nós estamos nos aproximando de zero pela esquerda, para valores menores que zero. Então, o que é que está acontecendo com os valores da função pela esquerda? O limite da função está se aproximando de 1. A seta lá em branco está indicando. Esse é o limite lateral pela esquerda, tá? O limite é 1. Vamos ver pela direita. Então, agora, pelo lado direito, observe que também, quando x se aproxima de zero, ou tende para zero, os valores da função também se aproximam de 1. Então, o que é que nós estamos observando? Que os limites da direita e da esquerda, ou seja, os limites laterais, eles são iguais. Então, existe o limite da função. Só existe o limite de uma função quando os limites laterais são iguais. Continuando. Então, observe que o limite da função exponencial meio elevado a x, quando x tende a zero, é exatamente 1. Porque os seus limites laterais todos tenderam para 1. Vamos ver agora uma outra situação. Um outro caso. Continuando. Observe que agora o x está crescendo indefinidamente. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E vai indefinidamente crescendo. No momento em que esse x vai crescendo indefinidamente, a curva se aproxima do eixo x. Então, esse limite vai tender para zero. Então, o limite da função f de x, aquela notação que vocês estão vendo lá, limite de f de x, quando o x cresce indefinidamente, nós representamos por mais infinito, ou seja, a função se aproxima de zero, tá? Então, o limite é zero. Então, aí já é um limite tendendo para o infinito. Uma outra aplicação. Dado o gráfico de uma função real, de variável real, e seja A um ponto, né, um número real, tal que existe uma vizinhança reduzida de A. Essa vizinhança reduzida que eu estou falando são pontos próximos de A. Quando eu digo vizinhança, é muito próximo de A, de um ponto A. Então, existe uma vizinhança reduzida do ponto A contida no domínio de F. Tá? Nós vamos apresentar uma definição desse limite. Então, saibam que essa vizinhança que eu estou falando é aquela aproximação. Tá? São pontos bem próximos do ponto A, excluindo o ponto A. Quando a gente fala vizinhança reduzida, são todos os pontos pertencentes ao intervalo, exceto o ponto A. Vamos lá, continuando. Então, nós temos aí um gráfico de uma função f. Observe que em amarelo aqui no eixo do x, nós temos pontos próximos de A, exceto o ponto A, que tem um buraco lá, um furo, significando que todos os pontos próximos de A estão no domínio da função. Consequentemente, lá no contradomínio, nós temos uma vizinhança, tá, completa lá. Ó. Lá não tem nenhuma interrupção. Então, significa que todos os pontos que estão na vizinhança de Édia, inclusive
o L, tá? São pontos que pertencem ao contradomínio da função. Então, o que é que nós vamos verificar aqui? Uma definição de limite. O que é a definição de limite? É uma aproximação, né? Quando nós queremos obter os valores da função próximo do limite L, o que é que nós temos que fazer? Fazer o x se aproximar do ponto A. Então, vamos lá, continuando. Então, observe que o x está se aproximando de A pela esquerda. Consequentemente, né, os valores da função se aproximaram de L. E pela direita, observe que a outra seta do lado direito está se aproximando do ponto A. Então, os valores da função estão se aproximando de L. Quer dizer, os limites laterais são iguais. Então, existe o limite da função f de x, quando x se aproxima do ponto A, né, ou quando ele tende a A, é exatamente L, porque os limites laterais são iguais. Próximo. Continuando. Agora nós vamos falar de algumas propriedades que facilitarão o nosso trabalho quando nós formos fazer o cálculo dos limites. Então, nós vamos considerar esse K um número real. E considerar que o limite de uma função f, quando x se aproxima do ponto A, nós vamos dizer que esse valor é L1. E o limite de uma outra função, que nós vamos chamar de g de x, quando x se aproxima do mesmo ponto, vai ser um L2. Então, vamos listar as propriedades. A primeira propriedade que nós vamos falar é o limite de uma constante. Então, quando você for calcular o limite de uma constante, é a própria constante, não vai ter nenhuma alteração. Tá? Limite de uma função constante, quando esse x se aproxima do ponto A ou tende para o ponto A, é a própria constante. Próxima propriedade, o limite do produto de uma função constante k por uma função f de x. Então, quando você tem o limite do produto de uma constante por uma função, quando esse x tende para A, você pode retirar o fator constante, né, para fora do limite. Então, ele vai multiplicar externamente. Então, k vai ser o valor da constante vezes o limite da função quando x tende para A. Então, observe, ficou k vezes L1. O que é L1? É o limite da função f de x quando x se aproximou de A, que nós já definimos lá em cima, né? Limite de f de x quando x se aproxima de A é L1. Então, nessa propriedade ficou k vezes L1. Próxima propriedade. A terceira propriedade é o limite da soma. Então, o limite da soma de duas funções f de x mais g de x, quando x tende para A, é a soma dos limites. Observe, é só você desdobrar as parcelas. Faz limite da primeira parcela, limite de f de x quando x tende para A, mais o limite de g de x quando x tende para A. Como nós já definimos esses limites lá em cima no enunciado, então nós substituímos pelos valores os limites dessas respectivas funções, que são L1 mais L2. A quarta propriedade, a próxima propriedade, vai ser o limite da diferença. Mesmo procedimento, é separar os termos. O limite da diferença é a diferença dos limites, substituindo pelos seus respectivos valores, que nós já colocamos lá no enunciado, nós temos que o limite vai ser L1 menos L2. Então, limite da diferença. Próxima propriedade agora. Nós temos agora o limite do produto. O procedimento é o mesmo. Nós vamos separar os fatores, tá? Então, o limite do produto é o produto dos limites. Observe que nós separamos os termos. Então, o limite da função f de x quando x tende para A, vezes o limite da função g de x quando x tende para A. Como nós já denominamos os limites lá no enunciado, fica L1 vezes L2. Então, uma propriedade que vai nos auxiliar no desenvolvimento do cálculo de limite. Uma outra propriedade. A próxima propriedade é o limite do quociente. O limite do quociente é o quociente dos limites. Olha só. Então, quociente f de x sobre g de x, quando x tende para A. Tá? É o limite do quociente, é o quociente dos limites. Então, ficou o limite de f de x quando x tende para A sobre limite de g de x quando x tende para A. Substituindo pelos seus respectivos valores do enunciado, nós temos que esse limite do quociente vai ser L1 sobre L2, fazendo aquela observação. Só faltou aquele L que está aparecendo, L diferente de zero, ele é L2, né? Faltou um índice 2 ali, tá? Mas entendam que ali é L2 diferente de zero, não é L, é L2. Continuando, a próxima propriedade. Então, nós temos agora o limite de uma soma de funções. Assim como nós fizemos o limite da soma para duas funções, nós podemos fazer para n funções. Procedendo da mesma forma, nós vamos separar os limites em parcelas. Tá? Então, nós temos aí o limite da função f de 1 de x, quando x tende para A,
mais o limite da função f2 de x quando x tende para A, mais até o limite da última função, f de n de x quando x tende para A. Depois nós vamos substituir pelos seus respectivos valores. Continuando. Então, substituindo, nós temos, né? Chamamos que o limite de f1 de x é o L1, o de f2 de x é L2 e o fn de x é Ln. Então, fica essa soma L1 mais L2 mais Ln. Continuando. Assim como nós temos o limite para a soma de várias funções, nós temos também para o produto. Então, olha só. Separando em fatores, nós temos o limite de f1 de x quando x tende para A, vezes o limite da função f de 2 de x quando x tende para A, vezes até o limite da função fn de x quando x tende para A. Substituindo pelos seus respectivos valores, nós temos, então, L1 vezes L2 vezes Ln, né? Que foram os valores que nós definimos lá no enunciado. Continuando. Nós temos o limite da potência. Observe ali, está aparecendo um módulo aí, mas não é módulo, é um colchete. Foi falha aí, era para aparecer um colchete aí. Que o limite de uma potência de base f1 de x, quando x tende para A, tá? É a potência do limite. Observe que o limite ficou dentro do colchete, não é módulo, tá? Entendo aí que é colchete. Então, o limite de f de x quando x tende para A é n, é elevado a n, vai ser, como nós definimos lá em cima, que o limite de uma função nós chamamos de L, vai ser L elevado a n. Lembrem-se que esse expoente n é sempre um número natural, não nulo, é diferente de zero. Vamos continuar. Próximo. Observe que nós estamos... Essa potência, na realidade, né, é o produto de funções, né? Então, observe que se nós considerarmos n funções todas iguais a um valor f, nós vamos ter justamente f elevado a n. Continuando. Então, os valores dessas funções todos, né, vão ser iguais a L. Né? O limite de f de x, quando x tende para A, nós vamos chamar de L. Então, substituindo lá na propriedade da potência, aquele limite de f de x quando x tende para A, que está em módulo, mas não é módulo, é um colchete, entendo como um colchete, vai ser L elevado a n. Tá, continuando. Então, vamos aplicar uma propriedade. Observe que aí também apareceu módulo, né? Mas era um colchete. Aliás, não é módulo, é um colchete na realidade, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aí? Nós vamos calcular o limite de um produto. Vamos separar em fatores. Continuando. Aí, olha só, ficou o limite do primeiro fator, x ao cubo, quando x tende para π, vezes o limite do segundo fator, que é o cosseno de x, quando x tende para π. Substituindo, né, diretamente o π lá no lugar do x, a terceira, esse limite vai ficar π elevado à terceira. Continuando. Então, ficou π a terceira, o limite, tá, de x elevado à terceira. Quando nós substituirmos o limite de cosseno de π, lá no arco x nós colocarmos o π, cosseno de π é menos 1 lá da trigonometria, né? Então, ficou ali menos π sobre 3 o limite, tá, dessa expressão x ao cubo vezes cosseno x. Próximo. Nós temos aí também uma outra situação. Nós vamos aplicar aquela propriedade da potência. Tá? O limite da potência é a potência do limite. Continuando. Então, olha aí. O limite da potência é a potência do limite. Ou seja, nós introduzimos o limite, né, como a base da potência. Então, primeiro nós calculamos o limite no interior do colchete e depois nós elevamos a 2. Então, observe que quando nós substituímos lá no parênteses 1 ao quadrado, 1 mais 3 vai dar 4, né? Elevando ao expoente 2 deu 16. Então, esse limite aí é igual a 16. Próximo exemplo. Nós temos aí o limite de uma raiz. Vamos primeiro definir. O limite de uma raiz de índice n, tá, é a raiz enésima do limite dessa função quando x tende para A. Continuando aí. Próximo. Então, o limite de uma raiz enésima de uma função f de x quando x tende para A é a raiz enésima desse limite dessa função de x quando x tende para A. Como lá no início nós denominamos o limite de f de x quando x tende para A de L, nós vamos obter raiz enésima de L. Agora temos uma observação aí, ó. Se o L for maior ou igual a zero, né, o nosso n lá em cima, tá, tem que ser um número natural não nulo. Se o nosso L for maior ou igual a zero, lá, o radicando, dentro da raiz. Se o nosso índice for ímpar
e o nosso L for negativo, né, existe a raiz de número negativo.